No coração das montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia, fica o Parque Nacional de Yosemite, um refúgio de beleza natural e natureza selvagem. Entre suas árvores imponentes e cascatas, uma presença enigmática capturou a imaginação de muitos e é conhecido mundialmente como o lendário Pé Grande. Ao longo dos anos, relatos de avistamentos e encontros com o Pé Grande ecoaram pelo parque, entrelaçando sua rica história com um ar de mistério. O terreno acidentado e as florestas densas de Yosemite proporcionam um cenário ideal para histórias sobre esta criatura indescritível. Testemunhas afirmam ter vislumbrado um ser imponente, semelhante a um gorila, coberto de cabelos escuros, marrons, pretos ou avermelhados, movendo-se silenciosamente entre as antigas árvores do parque. O Pé Grande é frequentemente descrito como sendo extremamente alto, com relatos variando de cerca de 2 a 3 metros de altura, tendo uma estrutura corporal grande e musculosa, com ombros largos e um peito proeminente. A cabeça é frequentemente descrita como sendo grande e desproporcional ao corpo. O rosto é, por vezes, descrito como mais humano, enquanto outras vezes é mais semelhante ao de um grande primata, com uma testa proeminente e um maxilar forte. Pegadas descobertas em cantos remotos do parque alimentaram ainda mais as especulações, com alguns atribuindo essas pegadas aos passos do Pé Grande. Esses encontros muitas vezes evocam uma sensação de medo e admiração. Sons estranhos e assustadores ecoam pela floresta durante a noite e muitas vezes são atribuídos ao Pé Grande. A região de Yosemite era habitada por várias tribos nativas americanas, como os Miwok, Mono e Paiute. Cada grupo tribal tinha um nome diferente para a criatura semelhante ao Pé Grande. Por exemplo, os Miwok se referiam a ele como Mayaki Datat, ou Homem Peludo da Floresta. A forma como essas criaturas são interpretadas pode variar significativamente, refletindo as crenças e os valores culturais específicos de cada tribo. Muitas vezes, essas criaturas eram vistas não apenas como seres físicos, mas também como entidades espirituais ou guardiães da natureza, com poderes sobrenaturais e uma profunda conexão com a Terra. Semelhante aos relatos modernos, algumas histórias tradicionais incluem encontros diretos com essas criaturas, descrevendo-as como seres imponentes e frequentemente esquivos. Enquanto algumas tribos podem retratar essas criaturas de maneira mais ameaçadora, outras as descrevem como benignas ou até mesmo protetoras. Apesar do seu tamanho grande, o Pé Grande é frequentemente notado por se mover silenciosamente, contribuindo para sua natureza enigmática e habilidade de evitar ser detectado. Um odor forte e desagradável muitas vezes acompanha os avistamentos do Pé Grande. Esse cheiro é descrito como musgoso, terroso ou semelhante ao de um animal selvagem. A comunicação sonora associada ao Pé Grande, especialmente em áreas como o Parque Nacional de Yosemite, é um aspecto intrigante dos relatos e lendas sobre essa criatura misteriosa. Esses sons são frequentemente citados por testemunhas e entusiastas do Pé Grande como uma das formas de evidência de sua existência. Um dos sons mais comumente relatados é um uivo longo e profundo que ecoa através das florestas e montanhas. Estes uivos são descritos como sendo diferentes dos sons produzidos por lobos ou outros animais selvagens conhecidos. Alguns relatos incluem sons de batidas de madeira, ou se acredita que o Pé Grande bate em troncos de árvores ou galhos grossos contra outra madeira. Isso é frequentemente interpretado como uma forma de comunicação ou de marcar território. Alguns entusiastas do Pé Grande acreditam que a criatura pode responder a imitações humanas desses sons. Mas,
Estas tentativas de comunicação são consideradas perigosas, pois atrair um ser tão misterioso envolve riscos desconhecidos. Os relatos de guardas florestais, especialmente aqueles que trabalham em áreas selvagens como o Parque Nacional de Yosemite, são uma rica fonte de histórias de casos de encontros e avistamentos da criatura, anedotas, lendas e curiosidades contadas por estes profissionais que vivem na região enriquecem o folclore em torno da figura do Pé Grande. Muitos relatos vêm na forma de histórias passadas de guarda para guarda, formando uma espécie de tradição oral dentro do serviço florestal. Muitos guardas florestais expressam um profundo respeito pela natureza e pelo desconhecido, vendo histórias do Pé Grande como uma parte intrigante dos mistérios não resolvidos. Alguns destes guardas florestais relatam ter visto o que acreditam ser o Pé Grande ou encontraram evidências, como pegadas incomuns ou estruturas de galhos que não parecem ser de origem natural. Guardas florestais muitas vezes lidam com o interesse do público no Pé Grande, às vezes usando essas histórias para engajar visitantes com o ambiente natural e promover conservação. Em alguns casos, guardas florestais documentam suas descobertas e experiências, embora esses registros geralmente sejam anedóticos e não constituam evidência científica. A maioria dos cientistas permanece cética quanto à existência do Pé Grande, devido à falta de evidências físicas concretas, como ossos ou restos mortais. Quando disponíveis, cientistas e especialistas examinam supostas evidências como pegadas, pelos ou gravações de sons, buscando identificar características biológicas desconhecidas ou incompatíveis com animais conhecidos. Em alguns casos, amostras que supostamente seriam do Pé Grande foram submetidas a análises de DNA. Até agora, essas análises geralmente identificam DNA de animais conhecidos ou resultados inconclusivos. Apesar de atrair pouco interesse entre os cientistas com viés mais acadêmico, o Pé Grande é um tema popular em documentários de TV, atraindo audiências com seu mistério e apelo sensacionalista. Alguns documentários tentam uma abordagem mais científica e investigativa, mas a maior parte se concentra nos aspectos mais sensacionalistas e misteriosos. Muitos documentários incluem entrevistas com testemunhas que alegam ter visto o Pé Grande, especialistas que compartilham suas opiniões e, às vezes, cientistas que oferecem análises céticas. Embora muitos desses documentários sejam orientados para o entretenimento, eles também podem oferecer insights educacionais sobre a criptozoologia, o folclore e a psicologia da crença em criaturas míticas. Mas muitos deles são criticados por promover teorias sem base científica ou por explorar o tema de forma espetaculosa, sugerindo hipóteses absurdas e fantasiosas. As fotografias e vídeos que supostamente capturam imagens do Pé Grande, especialmente em áreas como o Parque Nacional de Yosemite, são consideradas por muitos como uma prova indiscutível da existência destas criaturas. Mas quase todas as fotografias e vídeos do Pé Grande são de baixa qualidade, o que dificulta a análise detalhada. Imagens borradas, distantes ou ambíguas são comuns. Algumas imagens se tornaram icônicas dentro da comunidade de entusiastas do Pé Grande. Por exemplo, o famoso filme Patterson-Gimlin, gravado em 1967 na Califórnia, mostra uma figura que muitos acreditam ser o Pé Grande, embora sua autenticidade seja amplamente debatida. Com o surgimento de smartphones e câmeras de alta resolução, há uma expectativa de que evidências mais claras possam surgir. No entanto, de lá para cá, quase todas as novas evidências que surgiram não passam de manipulações grotescas. As conexões entre as lendas do Pé Grande e outras lendas ao redor do mundo de criaturas similares é um dos aspectos mais fascinantes a respeito destes grandes seres das florestas.
Uma das mais famosas contrapartes internacionais do pé grande é o Yeti, também conhecido como o abominável homem das neves. Semelhante ao pé grande, o Yeti é descrito como uma criatura grande e peluda que habita as regiões inóspitas do Himalaia. Na Austrália, existe uma lenda de uma criatura similar chamada Yowie, descrita como grande, peluda e bípede. No Brasil e em outras partes da América do Sul, a lenda do Mapinguari compartilha características com o pé grande. Essa criatura é geralmente descrita como um gigante peludo com características sobrenaturais. Estas são apenas algumas das muitas lendas ao redor do mundo que apresentam alguma semelhança com o pé grande. E tal fato revela que a ideia de uma grande criatura humanoide e selvagem parece ser universal. Criaturas misteriosas que habitam as fronteiras da civilização, simbolizando o desconhecido e a natureza selvagem.